Olá, tudo bem? Que bom poder saudar você nesse momento e saber que você separou um tempo para nós refletirmos na Palavra de Deus. Parabéns por isso. Se esse vídeo abençoar sua vida, por gentileza, partilha com outras pessoas também, ok? Hoje, vamos meditar nas palavras do próprio Cristo, em João 5, 28 e 29, onde ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. As palavras de Jesus no texto de hoje estabelecem pelo menos duas verdades inquestionáveis sobre o estado do homem na morte. Em primeiro lugar, a morte não é o fim. Ela é uma intrusa nos planos do Criador. Pois Deus criou o ser humano para ter vida e vida eterna. Mas, infelizmente, com a desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, com a entrada do pecado no mundo, Paulo vai dizer que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Está lá em Romanos 5,12. Mas a morte não é o fim. Ela é, com certeza, apenas uma vírgula na história da existência do cristão. Ela é a principal consequência do pecado. Ou melhor, a morte é a principal consequência da separação do homem para com Deus, que é a única fonte de vida. Nesse texto, Cristo está dizendo que ele veio desfazer as consequências do pecado, inclusive da morte, seja ela física ou espiritual. Por isso ele declarou lá no verso 24, João 5, 24, em verdade te digo, quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E Jesus diz mais, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Interessante que os líderes judeus, eles queriam matar o doador da vida. Parece cômico, se não fosse trágico. E esta é a segunda verdade estabelecida por Cristo no texto de hoje. Ele é o próprio doador da vida. E por ser doador da vida, ele trará a vida de novo a todos os que ouvirem as suas palavras e crerem em seu nome. Em crerem em Deus. Crer no Deus que o enviou a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados. Sim, meus queridos amigos, a morte não é o fim. Cristo, a fonte da vida, um dia ele vai cumprir a promessa feita aqui em João capítulo 5. Essa promessa preciosa de despertar aqueles que dormem. O apóstolo Paulo diz isso, Que haverá um dia em que, quando ele der a ordem, a sua voz for ouvida, a trombeta de Deus for ressoada, Jesus vai descer dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo ensinou isso. Paulo concordava com o ensino de Cristo a respeito da ressurreição. E um detalhe importante ainda no nosso texto de hoje, haverá uma ressurreição para a vida e haverá uma outra ressurreição para o juízo ou condenação. Eu e você temos a oportunidade hoje de aceitar a Cristo, que é o doador da vida, para termos então a garantia de que um dia nós receberemos de suas bondosas mãos a vida eterna, a coroa da vida eterna. Que hoje esse seja o desejo do seu coração e que você creia em Cristo com toda a fé que você possui e que Ele nos prepare para o glorioso dia do seu regresso. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelas promessas da Tua palavra de que a morte não é o fim, mas Cristo, sendo o doador da vida, Ele vai trazer os mortos à vida e vai transformar os vivos e nós iremos contigo para a eternidade. Cuide